Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilha. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O tema da mensagem: a igreja fiel é capaz de discernir tanto o bem como o mal. Discernir tanto o bem como o mal. Quem é fraco e imaturo na fé não tem sensibilidade nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nesta vida, e aquilo que honra a Deus e o que o desonra. O cristão espiritualmente maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentidos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bem e o mal, mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus e a sua palavra. Este cristão aprendeu a amar a justiça e a odiar a iniquidade, tendo uma mente renovada, segundo os princípios da justiça, e por ser capacitado pelo Espírito Santo para viver ou para ver as coisas do ponto de vista de Deus, está apto a receber o alimento sólido da palavra e crescer segundo a estatura completa de Cristo. Ainda no capítulo 4, verso 12, segundo morre Cerúleo em batalha espiritual, enfrente Satanás com a espada do Espírito. A peça que completava a armadura do soldado que seguia para a batalha era a espada. Após vestir a armadura para se proteger, o armeiro lhe entregava a espada com a qual atacava o inimigo. A espada romana que o soldado usava era curta, de 2 gumes, usada para golpear e cortar. Ao falar sobre a palavra de Deus, o escritor de Hebreus se referia a rema, a mensagem pelo qual o Espírito Santo fala ao nosso coração e mente. Essa rema que recebemos diretamente de Deus é uma arma poderosa em nossos lábios. Com ela vem a fé de que necessitamos e que, quando proclamada, destrói as fortalezas do inimigo. A espada, a palavra rema, é uma arma poderosa que nos concedeu, ou seja, que Deus nos concedeu, não apenas para nos tornar invulneráveis aos ataques de Satanás, mas também para que derrotemos quem, na verdade, já está derrotado.
essa é a espada manejada pelo Espírito. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela é usada pelo Espírito para revelar os enganos de Satanás e também o pecado em nossa vida. O nosso coração e a nossa mente são enganosos. Muitas vezes não conseguimos enxergar bolsões de pecados e semente de amargura, descrença, ira e ciúme escondidos no fundo de nosso coração. É muito mais fácil identificar pecados na vida de outra pessoa. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O Espírito Santo, falando por meio da palavra, penetra fundo em nosso coração e expõe o pecado que existe ali. E quando nos arrependemos, o Espírito Santo remove os pensamentos impuros, os desejos da carne e os pecados ocultos em nosso íntimo. O Espírito Santo, usando a rema, age atualmente na vida do povo de Deus para o purificar e limpar de todo pecado. Na condição de guerreiro espiritual dos últimos dias, você deve tomar a espada do Espírito e permitir que o Espírito Santo de Deus retire o pecado e as obras mortas de sua vida. Para isso, você deve acolher a palavra de Deus em seu espírito. Não apenas leia e memorize a palavra antes de abrir as Sagradas Escrituras e começar a ler. Peça que o Espírito Santo lhe revele a verdade e exponha qualquer pecado que haja em sua vida. Seja receptivo ao que o Espírito Santo lhe revelar e obedeça. Arrependa-se e receba o poder do Espírito Santo para ser vitorioso. Jesus, o poderoso guerreiro, plenamente equipado para a batalha, enfrentou Satanás e o derrotou com a espada do Espírito. Isaías havia profetizado com relação ao Messias. Com retidão julgará aos necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Deus determinou que a sua palavra fosse a autoridade suprema sobre a terra. Ela julgará os pecadores quando eles se apresentarem perante Cristo. Em sua segunda vinda, Jesus matará os ímpios pelo poder de suas palavras. Durante o tempo em que viveu nesta terra, como poderoso guerreiro que manejava a espada
na batalha. Jesus enfrentou Satanás e o derrotou, sabendo que fora comissionado, enviado e ungido por Deus para destruir as obras do diabo. Sempre que Jesus deparava com as obras do inimigo, agia com autoridade sobre ele, citando a palavra de Deus. As palavras que Jesus proferia eram armas letais que atingia em cheio o alvo e expulsava Satanás. Os espíritos malignos ficavam impotentes diante de Jesus. Ele os expulsava apenas com a palavra de seus lábios. Por onde quer que fosse, Jesus usava a palavra para destruir as fortalezas de Satanás. Jesus, com a palavra, enfrentou o diabo e o derrotou. Deus deseja que você faça o mesmo, que enfrente o inimigo sempre que o encontrar, usando a palavra para destruir as fortalezas e vencer no poder e na autoridade do Espírito Santo. Deus enviou a sua palavra a esta terra e ela não lhe retornará vazia. Deus deseja que a palavra esteja em você, pois ela será uma arma poderosa para expulsar o inimigo da sua vida. Assim, o soldado nunca segue para a batalha desarmado. Você jamais deverá enfrentar o inimigo sem ter consigo a palavra de Deus vivo, que é a autoridade máxima nesta terra. Capítulo 6, verso 18. É impossível que Deus minta. Sua palavra e promessas a Abraão são infalíveis. Essa fidelidade de Deus aplica-se não somente à sua palavra falada a Abraão, mas também a sua palavra na totalidade das Escrituras. Isto é, por serem as Escrituras inspirada palavra de Deus, são sumamente verdadeiras e fidedignas. A veracidade da palavra de Deus, seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever os manuscritos originais. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão grande e tremendo és tu, meu Pai, não há outra além de ti, por isso eu te glorifico, te exalto na beleza da tua santidade. Eu quero agradecê-lo por mais esta oportunidade, meu Pai, de ministrar mais uma porção da tua palavra, uma palavra gloriosa, uma palavra poderosa, Pai. Aqueles que são realmente, faz parte da igreja fiel, sabe discernir tanto o bem quanto o mal, porque, meu Pai, a palavra, meu Senhor, o alimento sólido é somente para aqueles que são experientes e perfeitos diante de ti, meu Pai, que andam buscando a santificação, meu Pai. Por isso eu te glorifico, meu Pai, desperta a tua igreja, liberta o teu povo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes,
Em o nome de Jesus, amém.